O Jornal Nacional obteve com exclusividade o número estarrecedor da fila de espera por uma vaga nas UTIs de Covid em todo o país. A reportagem é de Paloma Rodrigues e Camila Bonfim. Maior que o desespero de lidar com a gravidade da Covid é a angústia de quem sequer consegue o atendimento de que precisa. O colapso do sistema de saúde pode ser traduzido em números, segundo o levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. De acordo com o Conselho, hoje, 25 de março de 2021, 6.370 pacientes com Covid estão à espera de um leito de UTI em todo o Brasil. O equivalente à lotação máxima de 12 A380, o maior avião de passageiros do mundo. E ainda ficaria gente de fora. Os números do CONAS dão uma dimensão do impacto nos estados. Em São Paulo, são 1.500 pessoas na fila. Em Minas Gerais, 714 pessoas. No Rio de Janeiro, 582. E no Paraná, 501. O presidente do Conselho, Carlos Lula, diz que a situação é dramática e representa um colapso no sistema. E que essa situação vai fazer o número de mortes diárias crescer muito rapidamente. Isso significa o colapso do sistema de saúde, isso significa que a gente chegou ao limite. Isso vai significar que a gente vai perder pacientes na fila de espera, que não vão ter chance de ter acesso a um leito de UTI para tentar salvar sua vida. É o Estado dizendo, olha, eu não tenho mais condição de te ajudar. E a gente não pode admitir isso. É exatamente o contrário do que prega a Constituição, que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Um dever do Estado. É o dever que a gente não está conseguindo cumprir nesse momento. Se o Ministério não tomar medidas urgentes nas próximas horas, eu não falo mais nem de próximos dias, mas das próximas horas, a gente não vai estar mais falando nem de 3 mil óbitos, a gente pode estar falando de 4 mil. É uma situação que piora a cada semana. No Rio, o marido da Grace pegou Covid. O quadro se agravou e depois de 5 dias procurando socorro, ele foi atendido numa UPA em Queimados, na Baixada Fluminense. Enquanto aguardava transferência para a UTI, ele mandou mensagens para a esposa. Não sei se aguento até amanhã. Grace disse, aguenta firme. Ele desabafou. Não tenho oxigênio. Ricardo fez 45 anos ontem, 6º dia de internação, numa unidade de pronto atendimento, sem a estrutura médica de que precisava. Falaram que ia dar uma medicação para ele. Logo em seguida veio a enfermeira falando que eu teria que levar um ventilador e levar travesseiro, porque na unidade não tem ar-condicionado. Ele está numa fila esperando vaga que não me falam a posição que ele está na fila. E antes de conseguir a transferência, Ricardo morreu. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no Rio hoje para assinar um termo de cessão dos leitos dos hospitais federais para o Estado. Segundo o governador em exercício, Cláudio Castro, serão 560 leitos federais regulados pelo Estado, parte administrada pela Redditor de hospitais particulares. O CONAS disse que o Ministério da Saúde reconhece a gravidade da situação, mas que vai reforçar a urgência e a necessidade de novos leitos. O pedido também inclui a compra de insumos usados nesses leitos de UTI, como oxigênio e remédios para intubação. A coordenadora da Força Tarefa da Associação de Médicos Intensivistas fez uma comparação dramática sobre a situação nas UTIs. O cenário, a impressão que a gente tem é que é de guerra mesmo. A gente não consegue colocar em palavras a realidade aqui do fronte. Não são só pessoas que estão morrendo, muitas vezes são pessoas da mesma família que morrem. Então, o tamanho dessa tragédia é indescritível em palavras, é indizível o que está acontecendo. E o que a gente precisa é passar uma mensagem um pouquinho mais consistente e coerente para a população. A população precisa saber que ela tem um papel muito importante para cumprir, que é fazer parte desse enfrentamento, contribuindo com medidas básicas, como usar a máscara de uma maneira consistente e evitando ao máximo possível o contato social que não é estritamente necessário. A família da dona Maria Terezinha entende bem como está o caos na saúde. Ela está entubada há 5 dias na UPA Venda Nova, em Belo Horizonte, aguardando uma vaga de UTI. Todo dia os filhos dela vai lá ver, né, pegar informação, notícias, eles falam o mesmo quadro, está aguardando a vaga de UTI, que ela precisa, é só um milagre, e a gente já não sabe mais o que a gente faz.
A polícia do Rio Grande do Sul abriu investigação sobre a morte de 3 pacientes que se submeteram à nebulização com um remédio considerado ineficaz contra a Covid. Mesmo com os alertas, as vendas e as prescrições desses remédios dispararam nos últimos meses. Não foi uma nem 2 vezes, mas tem histórias que marcam mais. Uma cliente veio com uma prescrição totalmente inadmissível, uma prescrição daquela. Na hora que eu fui orientá-la sobre o caso da azitromicina, ela simplesmente disse para mim, você não sabe o que você está falando, isso é protocolo da Covid, olha aqui. E jogou a receita na minha cara. Me disse que o médico era um familiar dela e que eu deveria me pôr no meu lugar, que eu não sabia do que eu estava falando. A pressão sobre quem está atrás do balcão da farmácia ajuda a explicar por que as vendas de remédios, sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid, deram um salto no último ano. As de hidroxicloroquina mais que dobraram. O aumento foi ainda maior no caso da ivermectina. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, a escalada nas vendas aconteceu nos momentos em que houve afrouxamento nas normas para a compra de alguns desses medicamentos. Nos momentos em que há uma flexibilização, até por conta dessa ansiedade que é gerada pela epidemia, nós tivemos a verdadeira instalação de uma nova epidemia. Quer dizer, paralelo à epidemia da Covid, o que nós vivenciamos hoje que nos preocupa é uma verdadeira epidemia no uso irracional de terapias que não têm, até o momento, comprovação de benefício. A corrida por esses remédios nas farmácias brasileiras vem na esteira de outro movimento que aconteceu dentro de consultórios médicos. O número de receitas passadas para compra de medicamentos que fazem parte do chamado kit Covid aumentou bastante já nos primeiros meses de pandemia. O número de médicos que usam uma plataforma digital para preencher receitas dobrou durante a pandemia e a plataforma viu as prescrições aumentarem muito mais. As de hidroxicloroquina, remédio usado no tratamento de artrite e lúpus, cresceram 800%. De ivermectina, um vermífugo, 2.000%. As prescrições de nitazoxamida, um antiparasitário, aumentaram 42.000% na comparação de janeiro a maio do ano passado, com o mesmo período de 2019. O infectologista Jamal Suleiman, do Instituto Emílio Ribas de São Paulo, relata o que houve quase todo dia de pacientes. Se tivesse que botar aqui uma estatística, eu diria que 98% a 99% dos doentes já chegam com a história do tratamento precoce. Não há em nenhum lugar do mundo, sério, obviamente, quem esteja fazendo uso dessa medicação. Portanto, eu acho que está na hora de começar a acreditar que, de fato, não há tratamento precoce para a Covid-19. No município gaúcho de Camaquã, 4 pacientes receberam nebulização com hidroxicloroquina e 3 morreram logo em seguida. A polícia abriu inquérito. O caso é investigado pelo Ministério Público e pelo Conselho Regional de Medicina. A direção do hospital afastou a médica que aplicou a nebulização. Nós não conseguimos falar com a médica. A advogada dela disse que existe uma orientação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul para que ela não se manifeste. Hoje, a Sociedade Paulista de Pneumologia divulgou um alerta para que médicos não façam nebulização com cloroquina, porque, como alertou a sociedade, além de não funcionar contra a doença, a prática é certamente danosa ao já combalido sistema respiratório do paciente.